E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo referente à farmacologia. Lembrando pessoal que isso aqui é uma playlist onde nós estamos fazendo praticamente tudo aqui sobre farmacologia voltada para o ensino superior. Se você não sabe achar todos os vídeos, ao final desse vídeo vai aparecer um quadradinho escrito farmacologia em algum lugar aqui da tela, ao final do vídeo. Clica no quadradinho e vai aparecer tudo aí para você. Beleza? É de graça, não cobra nada, é para te ajudar. Eu convido você a participar aqui da comunidade, só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se que está aí embaixo do vídeo. Clicou ali, você já faz parte aqui. Segunda a sexta, sempre temos vídeos novos referente à área da saúde. Tranquilo? Então tá convidado, se inscreve e vamos lá. Hoje falando sobre eliminação dos fármacos. Bom, pessoal, ao longo desse trajeto que estamos falando da farmacocinética, nós vimos o quê? Nós vimos a absorção, vimos a distribuição, vimos a metabolização e agora vamos ver a eliminação. Vamos relembrar? A absorção, você ingeriu um fármaco, esse fármaco agora ele vai ser absorvido pelo seu trato gastrointestinal e vai cair na corrente sanguínea. Isso é absorção. Depois, esse fármaco que caiu no sangue, ele precisa ser distribuído para o corpo. E aí o que acontece? Ocorre a distribuição, ele vai ser distribuído e vai chegar ao órgão-alvo, onde ele vai fazer sua ação e vai ali fazer o seu papel. Logo depois desse fármaco ser, de certa forma ali, efetivo, ter feito o seu papel, ter feito sua ação, ele se desliga do seu local e vai novamente para o sangue e posteriormente ele vai ser metabolizado, em especial no fígado. Esse é o processo de metabolização. E o que é a metabolização? Que nós já vimos. A metabolização é eu pegar esse fármaco e inativar ele e depois deixar ele mais hidrossolúvel. Para quê? Para agora acontecer o que a gente vai falar. Eliminação. Nós vamos eliminar esse fármaco. Ou seja, ele já foi absorvido, já foi distribuído, já fez sua ação e depois ele vai ser metabolizado para facilitar o papel da eliminação, que é o que a gente vai ver agora. Bom, pessoal, o que a gente tem que saber de eliminação? A gente tem que saber que a eliminação ela acontece principalmente por quem? Pelos rins. Os rins são seus principais para eliminação no caso dos fármacos. Mas não só ele. Temos também o papel aí do sistema hepatobiliar, onde por meio dessa secreção biliar cai esse fármaco lá no trato digestivo e posteriormente vai ser eliminado pelas fezes. Ainda a gente destaca suor, lágrimas, o leite materno, aí uma observação para as gestantes. Se a mãe está tomando algum medicamento, o cuidado deve ser redobrado. Por quê? Porque pode passar para a criança na amamentação. E isso pode gerar toxicidade naquela criança. Então, sempre ter uma observação nesse caso, nesse ponto aí referente ao leite materno. Beleza. Agora, a gente tem que entender, pessoal, que a eliminação, quando a gente fala dos rins, a gente tem que saber que tem que relembrar a anatomia. Lembra da anatomia? O rim ele tá ali, né, os dois rins bilaterais na porção posterior do nosso corpo. E o rim, ele só é o rim porque ele possui os néfrons. Ou seja, a gente fala, o rim ele filtra o sangue, ele vai ali formar a urina. Mas na verdade quem faz esse papel dentro do rim é o néfron. Você lembra como que é o néfron? Olha aí o danadão aí. Esse néfron, pessoal, possui as suas partes, como a gente observa. Tem um glomérulo, onde ocorre realmente a filtração, ou seja, chega uma artéria aferente e sai uma artéria eferente. Lembrando um pouquinho de anatomia e fisiologia. O sangue chega pela artéria aferente e vai ali por diferença de pressão nesse glomérulo que é cheio de... é como se fosse um tufo de capilares sanguíneos emaranhados. E esse sangue que chega nesse glomérulo, esse monte de tufo de capilares aí, todos enroladinhos, por diferença de pressão, o que acontece? Conteúdo do sangue cai ali no espaço de Bowman,
que é exatamente formado por essa cápsula de Bowman que envolve esse glomérulo, como a gente observa. Ou seja, essa cápsula de Bowman, ela meio que é uma tendinha ali que está recobrindo, no caso, o nosso glomérulo. Então, nós temos ali a artéria aferente trazendo sangue. Está trazendo. Vai ali ao glomérulo, por diferença de pressão, sai conteúdo ali do sangue para esse meio, formando o filtrado glomerular. Essa é a filtração do sangue. E veja, o glomérulo é apenas uma das partes do nosso néfron. Depois vem ali túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal, túbulo coletor. E aí a gente vai destacar que cada ponto desse vai ser crucial na eliminação do fármaco. Então, pessoal, voltando aqui depois de relembrar a anatomia, nós vemos que chega o fármaco pelo sangue na arteríola o quê? Aferente. Ali ele chega no glomérulo e aqueles, vai chegar tanto fármaco ligado à proteína como os não ligados. E neste caso nós vamos filtrar esse sangue e vamos eliminar grande parte ali dos fármacos nessa filtração glomerular, cerca de 10 a 20%. Belezinha? Então, chega o sangue com o fármaco nesse glomérulo, ocorre o quê? Uma filtração. Então, logo, esse nosso fármaco cai nessa região ali da cápsula do espaço de Bowman e vai seguir pelo nosso néfron, pelos túbulos aí. E o que acontece, pessoal? Essa filtração ela ocorre por diferença de pressão. Mas esse é só um ponto desse processo de eliminação. Por quê? Porque nós vemos que ocorreu a filtração no glomérulo, mas logo segue o quê? O nosso túbulo proximal. Nesses túbulos, nessas porções tubulares aí do nosso néfron, o que acontece com eles? Nós vamos ter secreção também, pessoal. Também ocorre a secreção de fármacos nessa região desses túbulos, dessas porções tubulares. E lembrando, pessoal, que essa secreção ela ocorre por uma difusão facilitada por meio de transportadores, como OCT e OAT, que vão ali, estimular o quê? Secreta, elimina esse fármaco aí para essas porções tubulares. Então veja, durante essa eliminação nos rins, nós já citamos 2 passos. O primeiro ocorre por filtração lá no glomérulo. Depois nós vamos ter eliminação por secreção aonde? Nessas porções tubulares que a gente está vendo aí. Beleza? Tá jogando fármaco para a região tubular. E claro, pessoal, se passar por todo esse trajetinho aí e chegar ali até a papila renal, vai gotejando, depois os cálices menores, maiores, pelve renal, ureter, bexiga, uretra e bye-bye. Beleza? Então, relembrando, eliminação ela ocorre aonde? Tanto na filtração glomerular, 10 a 20%, como também por secreção. Vai jogando ali por meio de transportadores esse fármaco nesses túbulos. Mas ainda, pessoal, nós temos que destacar que alguns fármacos eles podem ser reabsorvidos, ou seja, ocorreu filtração e também ocorreu secreção, mas ao longo desse túbulo, por algum motivo que a gente vai falar, ocorreu reabsorção. Nós tiramos desse túbulo e jogamos de volta no sangue. Por que isso acontece? Bom, pessoal, aí que vem aquela questão. O fármaco, para ele ser eliminado, ele tem que ser basicamente inativo e hidrossolúvel. Então, os fármacos que são reabsorvidos, eles são lipossolúveis. Eles estão ali ainda com uma característica de ainda ter ali a sua forma lipossolúvel. Então, eles acabam sendo reabsorvidos. Tranquilo? Então, veja a importância o quê? Da gente fazer a metabolização. E esse processo de metabolização vai ajudar a quê? A inativar o fármaco e deixar ele mais hidrossolúvel. Então veja como a metabolização ela complementa para que ocorra maior facilidade essa eliminação do fármaco. Mas existe truques. Por quê? Vamos lá.
o pH da urina vai influenciar na eliminação. Aí você fala, como assim? Aí vem lá daquela parte de absorção uma característica importante. Por exemplo, se nós temos um fármaco que é ácido e a urina está básica, o que acontece? Basicamente, esse fármaco vai o quê? Ionizar. E quanto mais ionizável, mais hidrossolúvel e mais fácil dele, dar o pé dali, ser eliminado. A mesma forma, se o fármaco ele é básico e a urina está ácida, ele vai se ionizar. E assim, mais ionizado, mais hidrossolúvel, mais fácil de eu eliminar esse fármaco. E eu vou te dar um exemplo prático. Quando um paciente tem uma toxicidade, uma intoxicação pelo ácido acetil salicílico, um fármaco que é ácido, qual técnica eu posso utilizar para tornar ele mais hidrossolúvel e mandar ele embora? Tornando aquela urina do paciente o quê? Mais básica. Por quê? Porque esse fármaco é ácido, a urina é básica, eu vou ionizar, vou deixar ele mais fácil de ser eliminado, ele vai ser mandado embora. Então o paciente, por meio aí da administração e por influência de bicarbonato, eu deixo a urina desse paciente mais básica, um pH mais básico, e vou ionizar esse fármaco, facilitando a sua eliminação. E agora eu abro um parênteses referente à penicilina. A penicilina, pessoal, ela é muito, mas muito hidrossolúvel e, portanto, ela seria eliminada muito rápido. E aí eu falo para você, o que a gente faz para interferir para que ela ainda tenha um tempo de ação um pouco mais prolongado? Nós administramos essa penicilina com outro medicamento junto, ou um outro ativo. E esse ativo, pessoal, basicamente, qual é a função dele? É prolongar o tempo de ação da nossa penicilina. E como que ele consegue fazer isso? Ele se liga àquele canalzinho que a gente conhece como o OAT. Lembra que a gente falou que o OAT ia, de certa forma, ajudar na secreção ali para os túbulos? Então, eu vou pegar esse fármaco, vou ali atuar, de certa forma, se ligando a esse OAT, impedindo que ele elimine a penicilina. Então a penicilina vai ficar mais tempo atuando no nosso corpo. Então, pessoal, nós destacamos o que aqui? Destacamos a eliminação pela forma renal. Mas ainda nós temos a eliminação pela via ali hepatobiliar. Isso tem a ver também com a metabolização. Lembra? O nosso fármaco vai chegar até os nossos, basicamente ali, o nosso fígado. Esse fígado vai metabolizar esse fármaco, deixando ele inativo e também mais hidrossolúvel. E a segunda fase da nossa metabolização, a gente faz conjugação, que é basicamente adicionar ali uma estrutura que torna ainda mais acessível a eliminação desse fármaco. Então eu conjugo ali uma estrutura nesse fármaco, deixando ele mais acessível para a eliminação. E o que acontece? Esse fármaco ele pode seguir pela via biliar e vai cair ali no nosso trato digestivo e depois segue para ser eliminado com as fezes. Mas existe uma questão. A flora bacteriana, muitas vezes, ela pode atrapalhar nesse caso. Como que ela faz isso? Ela acaba ali, de certa forma, atrapalhando essa conjugação. E assim, eu vou, de certa forma, atrapalhar a eliminação. Porque se eu tiro a conjugação do fármaco com esse conjugado que foi feito na metabolização, basicamente o fármaco está livre. E ele, como ele já está no intestino, ele pode ser reabsorvido. Então, pessoal, nós temos aí tanto a eliminação pela forma renal, principal se destacar, a via hepatobiliar, mas também tem as outras que a gente citou ali, tem a sua importância, mas as principais são essas. E a gente destaca as secundárias, o suor, as lágrimas e até o leite materno. Então, pessoal, com isso a gente finaliza mais uma aula. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal. Eu te espero no próximo vídeo. Valeu!